might not know why, you might not know how, but baby tonight. Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada da IMEPAC, questão de física, e ela diz o seguinte: ao descarregar algumas caixas de dentro de um caminhão, um rapaz posiciona-se na traseira dele e as lança horizontalmente em direção a outro rapaz que se encontra a 1,5 m, 1,5 metros de distância do primeiro. Já começaram a imaginar, espero, tá? Porque eu sempre falo para vocês, espero que vocês escutem, que você deve ler com atenção e já visualizar em sua mente o que está acontecendo. Está imaginando um rapaz jogando uma caixa para outro que está a 1,5 m de distância dele? E um está na traseira de um caminhão pegando, como se fosse descarregando, né? Eu já imagino um descarregando uma mudança, por exemplo. Sabe-se que a altura em que as caixas caem verticalmente ao sair da mão de um rapaz e chegar no outro é de 80 centímetros. Tá? Cuidado aqui, também outra observação que já vai percebendo é que aqui está a unidade metros e esse aqui foi dado em centímetros, ok? Desprezando as forças dissipativas e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quem que é G? A gravidade, né? Claro. O tempo em que uma das caixas chegará à mão do rapaz e a velocidade em que ela é lançada são, nessa ordem de aproximadamente. Então, eles são duas perguntas, olha as opções. Tem duas respostas em cada item. Então, ele pede o tempo em que a caixa vai demorar de sair da mão de um rapaz, chegar na mão do outro rapaz, e a velocidade, mas não a velocidade com que ela chega, mas sim a velocidade com que ela é lançada. E ele fala aqui que ele posiciona a traseira de um caminhão e lança horizontalmente. Horizontalmente. Aqui está a dica da primeira coisa que você tem que fazer quando resolve um exercício. Identificar em qual grupo de assuntos, ou em qual tema da física, nesse caso, se encontra essa questão. Porque aí você já baixa o seu arquivo desse assunto para poder tentar usar. Lembra das suas ferramentas desse assunto para poder usar. E aqui fala que lança horizontalmente. Isso lembra, já está quase dizendo o assunto, né? Lançamento horizontal. Vocês não aprendem lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, né? Então, esse aqui é um lançamento horizontal. Ok, leu com atenção, visualizou na sua mente, agora você faz o quê? Você faz um desenho, não precisa ser nenhum desenho super detalhado. Aqui está a traseira do caminhão, certo? Aqui está a traseira do caminhão. O rapaz, olha aqui, desenho super, está aqui. O que está dentro do caminhão arremessando as caixas para o coleguinha, está ajudando a descarregar, e o outro está aqui. Aí ele pega uma caixa e arremessa horizontalmente, né? Horizontalmente. E ela chega aqui na mão do amiguinho. A caixa não ficou idêntica? Deixa eu aumentar um pouco essa aqui. Né? Então ela faz mais ou menos o quê? Ele faz uma parábola. Aí ele diz que na horizontal, né, ele falou que em direção a outro rapaz se encontra 1,5 metros de distância do primeiro. Ok, se ele se encontra a 1,5, um rapaz se encontra a 1,5 m de distância do primeiro, ele está me dizendo que essa distância aqui, ó, que vai desse rapaz até esse rapaz é de quanto? Adivinha? 1,5 metros, certo? O que mais ele deu? Que ela cai verticalmente. Sabes que a altura em que as caixas caem verticalmente, ainda deu ênfase, né? Ele deu ênfase, essa questão quer te ajudar, ela quer que você resolva, né? Está sendo bem boazinha. Elas caem verticalmente, a distância vertical, a altura vertical com que ela cai é 80 centímetros. Então a altura, ó, que vai do nível em que ela foi arremessada até o nível em que ela para na mão do outro rapaz é de 80 centímetros. O que eu fiz aqui? O que eu fiz?
Eu já converti tudo para sistema internacional, para metros, que é um bom hábito. Nem sempre precisa, mas é um bom hábito, até para treinar. Então, eu sei o quê? Que de centímetros para metros, o que eu faço? Eu divido por 100, também conhecido como multiplicar por 10 elevado a menos 2, ou seja, eu ando a vírgula duas, né, eu tinha lá 80, é o mesmo que 80,0. Eu ando a vírgula duas casas para trás, ou mais especificamente para a esquerda, uma, duas. Então, quando eu transformo de metro para centímetro, 80 de centímetros para metro, perdão, 80 centímetros vira 0,80 ou 0,8 metros. Entendido? Vamos seguir em frente. Agora, você aí recordou tudo que você sabe de lançamentos, mais especificamente lançamento horizontal. O que você lembrou? Um lançamento horizontal, ou um lançamento vertical, ou oblíquo, vertical nem tanto, que ele é só vertical, mas um lançamento oblíquo, né, que realmente engloba tudo, você consegue dividir tudo o que acontece, né, o fenômeno que você está analisando, você divide em duas partes. Você divide em duas partes. Minha dica, faz uma tabelinha com as duas partes. Quais são as duas partes? É a componente vertical do movimento e a componente horizontal. Você aprendeu que elas podem ser estudadas de forma independente. São dois movimentos que ocorrem o que? Simultaneamente. A caixa, ao mesmo tempo que aqui no meu desenho anda para a direita, nesse 1,5 m, simultaneamente ela cai, ela vem para baixo. Aí você pode analisar apenas o horizontal, usando o que? Horizontal se resume normalmente a um movimento uniforme, já que ele é horizontal e não há forças atuando na horizontal, eu estou desconsiderando forças dissipativas, como por exemplo a resistência do ar, né? Ele fala aqui que eu posso desconsiderar ou desprezar forças dissipativas, então não tem resistência do ar, portanto na horizontal não tem forças na horizontal, enquanto ela viaja da mão de um até o outro, certo? Não tem forças, porque teria aqui se tivesse alguma resistência do ar. A resistência do ar é força dissipativa, ele deixou de desprezar. Ótimo. Então, na horizontal se trata de um movimento uniforme, aí você já baixa para sua mente as fórmulas que você lembra de movimento uniforme, o famoso mu, e na vertical você com certeza lembra que é um move ou movimento uniformemente variado. Por quê? Porque aqui tem uma força impulsionando a caixa para baixo, tanto que ninguém empurrou a caixa para baixo. O rapaz jogou assim, na horizontal, assim, né? Na horizontal. Por que ela foi caindo? Porque a força-peso, que é resultado da aceleração da gravidade no local, observe que eu fiz de cores diferentes, aqui é um vetor de força, aqui é um vetor de aceleração, tá? São duas grandezas vetoriais de grupos diferentes de vetores, vetor força, vetor aceleração. Então aqui é a força que faz a caixa cair. Só tem ela e ela é constante durante a queda. Se a força é constante, força é igual a massa de aceleração, não é isso que a segunda lei de Newton diz? Se a massa é constante, a força é constante, a aceleração é constante, está aí porque que na vertical trata-se de um movimento uniformemente variado. Aí você já puxa para sua mente as fórmulas que você conhece, movimento uniformemente variado. Pronto. Você está pronto para resolver a questão. Nem digo matar, porque essa questão ela quer ser resolvida. Eu sempre digo isso. É muito raro uma questão que é colocada numa prova para você não resolver. Normalmente a questão quer ser resolvida, só que quer que você mostre seu conhecimento, que você estudou, as aulas que você assistiu, as resoluções do professor Caju que você assistiu, para resolvê-la, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar com um move, por quê? Eu vou tentar começar com um move porque ele quer o tempo em que a caixa chegará na mão do outro rapaz.
Então, a vertical, a componente vertical é esse movimento aqui descendente, né, para baixo de 0,80 metros. Então, eu tenho o quê? O deslocamento ΔS, chamado ΔSY, porque é na vertical, eu tenho. Uma coisa que não está escrita explicitamente, mas você tem que saber, é que na vertical, se alguém arremessa algo na horizontal, a velocidade de queda dele é nula, a velocidade inicial de queda é nula. Se você arremessa algo na horizontal, ele ganha a velocidade inicial apenas na horizontal. A velocidade inicial vertical não existe, ela vai surgindo devido à aceleração da gravidade. Então você também sabe aqui no Move que a velocidade inicial vertical, chamada de y, é nula. Aí você sabe que o ΔS y na vertical é 0,8 metros. Tá? Vou colocar aqui metros por segundo. Certo? E você quer descobrir o tempo, que foi o que a questão pediu. O tempo que essa caixa chega aqui, eu posso calcular tanto o tempo que demora na horizontal, quanto o tempo em que ele percorre 0,8 na vertical. Porque eu disse que eles são movimentos simultâneos. A única coisa, você pode estudar separadamente, mas eles têm um elo em comum, né? Como se fosse um cordão umbilical ali que liga a resolução na vertical com a resolução na horizontal. Quem é que conecta os dois? Qual é a ligação? O que é igual para os dois? O tempo. O tempo é o elo entre eles, porque eles ocorrem ao mesmo tempo. Então, posso achar o tempo tanto aqui quanto aqui. Só que na vertical, eu tenho mais informações no momento, né? Na horizontal, qual é a fórmula que você tem na horizontal, que você mais lembra? É a que mais usa. V igual a ΔS por ΔT. É a velocidade de um movimento horizontal. O ΔS na horizontal, você tem 1,5 m, mas você não tem um ΔT e você quer o V, você não tem nem V nem ΔT. Então, por isso, é outro motivo que eu decidi começar analisando o movimento vertical. Quem mais eu tenho na vertical? Tenho o ΔS, tenho o V0 e tenho quem? Tenho a aceleração na vertical, porque a gravidade é uma aceleração que ocorre na vertical. E foi dada 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Qual que é a fórmula das que você conhece de Move que se encaixa nesses dados aqui? ΔS, V0, A e T. É a mais usada também, eu acho, talvez junto com Torricelli. Por que eu não estou usando Torricelli? Torricelli é uma forma que você usa quando você não tem, nem quer descobrir o tempo, que não é o caso, né? Eu quero descobrir o tempo aqui. Então vamos lá, ΔS, eu vou usar essa aqui, ó, V0T mais AT quadrado sobre 2. ΔS, aqui entenda que eu estou vendo tudo na vertical, então é ΔSY, V0Y, aceleração Y, que é a gravidade, e o tempo, que eu não vou pôr Y, porque eu falei, o tempo é o elo de ligação. Ele é o mesmo tanto no Y quanto no X. Substitui 0,8. Aqui dá V0 é 0 na vertical, correto? Então, essa parte toda desaparece. A aceleração é 10 e o tempo é o que eu quero. Sobre 2, né, gente? Sobre 2. Né? ΔS vezes zero. Pode a gente aí, é sobre 2, gritando. Não, eu não vou esquecer, não. Quase esqueci. V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, aqui é sobre 2. Daí eu vou ter que T ao quadrado. Ó, 2 vezes 0,8, passa multiplicando. 2 vezes 0,8, 1,6. Divide por 10, 0,16. Então, o T é raiz quadrada de 0,16, que é 0,4. Pronto, descobrimos o nosso tempo. O que já elimina a letra A, está fora de jogada, que diz que é 4, e a letra C fica entre B ou D. B ou D vai ser definido pela velocidade com que ele lança, então é a velocidade horizontal, porque eu lanço na horizontal. Então ele quer só o Vx. Se fosse a velocidade de chegada, aqui eu teria que ter o Vx, que é o mesmo do início ao fim, porque se trata de um movimento uniforme, ou seja, a velocidade não varia, junto com a soma vetorial com VY, V final vertical. Eu teria que fazer uma soma vetorial usando a regra do paralelogramo e no final usando o teorema de Pitágoras. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, porque não é o que a questão pede. A questão pede a velocidade de lançamento. Ele lança na horizontal, então ele só quer o Vx, e o Vx é o mesmo do momento do lançamento até o final.
porque ele é componente do movimento, da componente horizontal, ele é a velocidade do componente horizontal do fenômeno, que é um movimento uniforme, ou seja, a velocidade não muda ao longo do trajeto, a horizontal. Então, vamos lá, Vx, que é o que eu quero, é igual a ΔS na horizontal. Então, observe que na minha mente eu separo completamente os dois, né? Aqui eu olho só o que é vertical, só os dados verticais. E aqui eu olho apenas na horizontal os dados horizontais, né? Na minha mente eu separo. É como se fosse realmente um jogo, né, de futebol, uma quadra de vôlei, né, dividida. Aqui são os verticais, aqui são os horizontais. Eu analiso um, aí paro, analiso o outro. A única coisa que liga os dois é o tempo, que o tempo que esse gasta é o mesmo que esse gasta. Então, o ΔS é o quê? ΔS na horizontal aqui, eu estou usando horizontal. E o tempo, é o mesmo para os dois. Vx é o que eu quero, o ΔS é 1,5 na horizontal. O tempo eu pego o que eu achei no item anterior, porque é o mesmo, 0,4. E aí vai dar, se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, para facilitar a minha conta, vai dar 15 sobre 4. 15 sobre 4, né? Porque quando eu multiplico por 10, eu ando a vírgula uma casa para a direita, né? 15 sobre 4, você faz 15 por 2, 7,5. 7,5 por 2, 3,75 metros por segundo. Então, ele arremessou com 3,75 metros por segundo, o que dá a alternativa. Opa! Não, né? D não. 0,40, 0,4 segundos e 3,75 metros por segundo, da letra B de bola. Certo, pessoal? Bem legal, uma questão que deu para visualizar vários conceitos bem definidos, não muito difícil, uma questão média para fácil, porque é uma questão bem batida para quem pratica muito, para quem segue aqui minhas resoluções, para quem as em PDF na plataforma, ou aqui as que eu publico, tanto na plataforma, quanto no Instagram, quanto no YouTube. É uma resolução bem padrão, que ensina várias coisas que você vai precisar em outros exercícios semelhantes que envolvem, mas que não são iguais, mas envolvem vários conceitos. Deu para relembrar muita coisa. Aproveitem isso. É para isso que serve a prática. E é a prática que vai fazer você passar no vestibular. Leia a teoria. Gaste uns 10, 15% de seu tempo na teoria. O restante, os 80 ou 80% você estuda aquela matéria, aquele tema daquela disciplina, é praticando. É pondo a mão na massa. É resolvendo. Tá bom? É isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima resolução comentada.